Tudo parecia sob controle. O grid seguia seu ritmo, as equipes ajustavam detalhes e a narrativa dominante era a mesma de sempre. Evolução gradual, planejamento de longo prazo, paciência estratégica. Mas longe das câmeras, um movimento silencioso começou a ganhar forma, sem coletiva chamativa, sem explicação detalhada, apenas uma decisão direta, rápida demais para o padrão da Fórmula 1. E é exatamente essa velocidade que levanta a dúvida mais incômoda. Por que a Audi decidiu agir agora? Antes de entrar no que realmente importa, já se inscreve no canal e me diz aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu leio todos, porque esse tipo de movimento não acontece todo dia, e quando acontece, geralmente muda o jogo de forma que poucos percebem no momento. Porque na superfície, tudo parece simples. Uma mudança de comando, um ajuste estrutural, algo que qualquer equipe faria em algum momento. Mas a Fórmula 1 não funciona assim. Não quando se trata de timing, não quando decisões são tomadas antes da hora esperada. E, principalmente, não quando essa decisão concentra poder em uma única figura com influência direta sobre estratégia, operação e pilotos. E aqui começa o primeiro ponto, que muita gente ainda não conectou. Na Fórmula 1 moderna, quem controla a pista não apenas define a corrida, define o desenvolvimento do piloto, define prioridade, define quem cresce e quem apenas ocupa espaço. Então, quando a Audi decide centralizar isso de forma imediata, ela não está reorganizando, ela está escolhendo um caminho. Mas por que agora? Essa é a pergunta que muda tudo. Porque mudanças desse nível normalmente são feitas no fim de ciclos, não no meio deles. Normalmente vêm acompanhadas de explicações, transições, adaptação. Aqui, não. Foi direto, imediato, sem tempo de digestão. Isso revela algo muito mais importante do que a mudança em si. Revela urgência. E urgência, na Fórmula 1, nunca vem do nada. Ela vem de leitura de cenário, de percepção interna de que algo precisa ser ajustado antes que seja tarde. Ou, mais interessante ainda, de que existe uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. E é aqui que o contexto começa a se encaixar de forma quase desconfortável. A Audi não está apenas entrando na Fórmula 1. Ela está tentando se posicionar como protagonista. E protagonismo não se constrói apenas com tecnologia. Se constrói com estrutura, com pessoas, com decisões que moldam o ambiente onde os pilotos evoluem. E quando você fortalece esse ambiente de forma antecipada, normalmente é porque alguém dentro da equipe já sabe quem pode se beneficiar disso. E é exatamente nesse ponto que o nome de Gabriel Bortoleto deixa de ser apenas uma promessa e começa a ocupar um lugar diferente na equação. Não porque alguém anunciou isso, não porque existe uma declaração oficial, mas porque os movimentos apontam nessa direção. E na Fórmula 1, movimentos dizem mais do que palavras. Pensa comigo. Se você quer desenvolver um piloto para o futuro, o que você faz primeiro? Espera ele chegar pronto, ou constrói o sistema ideal para que ele evolua dentro dele? A Audi parece ter escolhido a segunda opção. E isso muda completamente a leitura, porque não estamos falando de adaptação, estamos falando de preparação. E preparação exige tempo. Só que aqui entra o detalhe que quebra a lógica. A decisão foi rápida demais para um plano de longo prazo. Então, o que isso significa? Significa que esse plano talvez já estivesse em andamento. E o que estamos vendo agora não é o início, é a aceleração. E aceleração estratégica só acontece quando alguém dentro da equipe percebe que o momento chegou antes do previsto. Agora conecta isso com outro fator que quase ninguém está discutindo. Controle de pista é controle de prioridade. Quem decide estratégia decide quem será favorecido em situações críticas. Quem define abordagem define quem terá espaço para crescer.
E quando isso muda, o equilíbrio interno muda junto. Então a pergunta deixa de ser o que a Audi fez e passa a ser para quem essa mudança realmente importa. Porque não faz sentido acelerar uma estrutura inteira sem um objetivo claro. E estruturas desse nível não são criadas para qualquer piloto. São criadas para alguém que a equipe acredita que pode representar o futuro. E é exatamente isso que torna esse movimento tão relevante. Porque talvez, enquanto o público ainda vê Bortoleto como um talento em desenvolvimento, a Audi já esteja tratando ele como parte central de algo maior. Mas isso não será dito. Não agora. Na Fórmula 1, esse tipo de narrativa nunca é explícita. Ela é construída nos bastidores, nas decisões, nos detalhes que passam despercebidos. E é aí que está a virada de interpretação. Porque o que parecia um ajuste começa a parecer um alinhamento. O que parecia reorganização começa a parecer preparação. E o que parecia timing estranho começa a parecer antecipação. Agora imagina o seguinte cenário. A Audi identificou que precisa acelerar sua curva de competitividade. Para isso, fortalece sua estrutura operacional, centraliza decisões, elimina ruídos e cria um ambiente mais eficiente. Ao mesmo tempo, tem um jovem piloto com potencial crescente dentro do radar. Esse movimento, então, deixa de ser isolado. Ele passa a ser parte de um ecossistema. Um sistema que está sendo moldado para funcionar com precisão, no momento certo. E quando esse momento chegar, tudo já estará no lugar. Esse é o tipo de construção que define campeões. Não no dia da vitória, mas muito antes dela acontecer. E talvez seja isso que estamos começando a ver agora. Não a vitória, mas a preparação para ela. E se isso for verdade, então o impacto dessa decisão vai muito além do que foi anunciado, vai além da Audi, vai além da temporada e pode representar o início de algo que o Brasil não vê há muito tempo dentro da Fórmula 1. Mas claro, isso ainda não é certeza, é leitura, é interpretação, é conexão de sinais que poucos estão olhando. E é exatamente por isso que essa história fica tão interessante. Porque o que realmente importa na Fórmula 1 raramente está no que é dito, está no que é feito. E principalmente no momento em que é feito. Agora eu quero saber de você. Você acha que essa decisão da Audi foi apenas um ajuste estratégico normal? Ou estamos vendo o início de um plano maior sendo executado nos bastidores? Será que Bortoleto já está no centro dessa construção? Ou ainda estamos subestimando o papel dele dentro da equipe? Comenta aqui embaixo, porque esse tipo de discussão muda completamente a forma de enxergar o que vem pela frente. E se você quer continuar entendendo o que realmente acontece por trás da Fórmula 1, se inscreve no canal. Porque a verdade quase sempre está nas decisões que ninguém explica.